Que massa. Eu tava ouvindo uma entrevista do Rony da Reserva e ele falou assim, ó, nós crescemos o nosso delivery em 200%. 200%. Eu olhei e fiz, pô, 200%? Presta atenção. Crescer o delivery em 200% significa que ele já vinha atuando no delivery. Olha que forte. Então, por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitos não vinham atuando com delivery, com a venda pelo WhatsApp ou com a venda pelo Instagram, e por isso não tinham uma referência para poder usar. E sem essa referência, você não sabe avaliar o quanto que você cresceu, porque na verdade você não tinha uma referência para avaliar. É só por isso. Que maravilha! VIPs Multimarcas, muito obrigado, feliz Páscoa para você. Santa Lola, Ibirapuera, eu vi aqui, já passou, subiu o comentário, eu vi, feliz Páscoa. Para você também, feliz Páscoa. Que massa, quem é que tá vindo para essa nossa live pela primeira vez? Quem tá vindo pela primeira vez, me deixe saber aí, porque isso define como é que a gente vai começar. Eu coloquei aqui, ó, live da Páscoa, uma página, 2 páginas, 3 páginas, tudo isso de preparação e de assunto para falar para você. Então é só para te dizer o seguinte, quem tá vindo pela primeira vez, me deixa aí saber, porque eu tenho que te dar algumas instruções. Por exemplo, a primeira delas é que se você estiver vindo pela primeira vez, a minha aluna chamada Ana Flávia ela cunhou o termo Kit Live. E o Kit Live é você se preparar, porque não é apenas um bate-papo, embora tenha um caráter de bate-papo, mas é uma aula para você sair daqui e já despertar uma ação diferente para você implementar com a sua equipe. Então essa é uma aula especialmente para quem tem loja, então é para gestores, proprietários de lojas, e esse é o nosso objetivo, ajudar na sua missão de fazer a sua loja faturar mais. Esse é o nosso objetivo. Então, que maravilha, que bom que vocês já estão chegando, que bom que já passamos de 70 pessoas. Então vamos embora. Quero primeiro começar a nossa live, já tá com o Kit Live na mão, que coisa boa. Eu quero primeiro começar essa live, primeiro falando um pouco sobre a Páscoa, né? A Páscoa para mim sempre foi um momento de renovação, sempre foi um momento de renovação. E a Páscoa, ela que sempre é encaixada assim, março e abril, sempre em março e abril. Então, para mim, a Páscoa era um momento de sinalizar assim, ó, pum, fechou o primeiro trimestre. Então, sempre foi um momento de fechamento do primeiro trimestre, fechamento do primeiro ciclo. E aí o fechamento desse primeiro ciclo, então a Páscoa para mim era uma marcação que fechou o primeiro trimestre, fechou o primeiro ciclo e eu tenho que avaliar como é que tá o meu ano. Só que galera, nessa quarentena é completamente diferente. É completamente diferente. A Páscoa é uma festa religiosa. É uma festa religiosa e hoje mais cedo mandando áudio para os meus alunos, eu falava sobre isso. E como é uma festa religiosa, a religião ela nos ensina através de várias histórias e de vários símbolos. Não tem jeito, porque como ela representa um sentimento, uma experiência individual, e para a gente falar de sentimento e experiência individual, a gente precisa de símbolos. É por isso. E hoje de manhã eu mandava um áudio para os meus alunos falando exatamente sobre a simbologia da Páscoa. Então deixa eu te contar uma coisa. Para você que está nessa live pela primeira vez, é importante que você tenha seu papel e caneta para você fazer as suas anotações. E enquanto você não anota, você aperta esse coração aqui do lado, tá bom? Porque assim o Instagram percebe o seguinte, ó, essas 70, 80 pessoas que estão lá estão curtindo. Então deixa eu mostrar a bolinha lá para outras pessoas que seguem ele, que ele tá fazendo uma live, entendeu? A brincadeira é mais ou menos assim. Então enquanto você não estiver escrevendo, você vai apertando esse coração aqui, ó, para mostrar que é importante, tá bom? Então é assim que acontece na nossa live marota. É uma live marota porque depende muito da minha programação com os meus filhos, né? E como os meus filhos moram com a mãe, então eu não tenho eles todos os finais de semana, mas os meus finais de semana não existe possibilidade de não ficar com eles, porque para mim é um momento muito importante. Então hoje de manhã eu falava para os meus alunos a importância do símbolo da Páscoa, né? Que é uma festa judaica, que na tradição judaica é a Pessa, que é um verbo que significa passar, né? E passar
é quando os anjos da morte passavam por cima das casas que tinham uma marcação em forma de cruz, né, do sangue do Cordeiro. Então é um momento de passagem pelas casas, que tinha que passar por cima pelas casas e que não iriam perder o seu primogênito. Então por isso era um momento de passagem, um momento de libertação, né? Tantos anos 400 anos de escravidão. Mas isso no Antigo Testamento. Mas em todo momento de Páscoa sempre foi um momento de transição. E agora presta atenção. Que já começou a brincadeira. Presta atenção. A gente vive num momento de transição. A gente vive num momento de passagem. A gente vive num momento que é completamente diferente. A gente vive um momento histórico e da nossa evolução espiritual que a gente nunca viveu. E você pode escolher, presta atenção, você pode escolher como que você quer passar por esse momento. Como você quer que aconteça a sua Páscoa, a sua passagem. Você pode escolher. E é escolha. Só que tem um cuidado. Se você não escolher, a situação escolhe por você. Presta atenção nisso. Se você não escolher e você não decidir, a situação ela é conduzida de uma forma em que ela te obriga a decidir. Por exemplo, a decisão de fechar a loja deveria ter sido sua e não a imposição do mercado. Você deveria ter lido as notícias, ter feito o seguinte: galera, nós vamos fechar, nós vamos fazer isso, nós vamos conduzir dessa forma e não falar o seguinte: será que a gente fecha ou será que a gente fica aberto? E aí, quando o governo determinou, você foi obrigado a fechar. Então não permita, preste atenção nisso, que as circunstâncias te obriguem a tomar uma decisão. Essa decisão tem que ser sua e não as circunstâncias. Então, por exemplo, eu, na minha vida, quando eu tive que terminar os meus relacionamentos, eu não esperava a relação chegar no caos para tomar a decisão de terminar. Não. Quando eu tinha que terminar, eu terminava. E antes de chegar na decisão de falar assim, já não aguento mais, agora eu vou ter que terminar. Não. A demissão de um funcionário, idem. Você não pode esperar que as circunstâncias cheguem no limite e que te obrigue a tomar a decisão. Essa decisão tem que ser sua. Só que para isso, preste atenção, é importante que você se prepare. Eu sei que parece meio tenso a gente viver o tempo todo preparado, não parece meio tenso? Então, primeiro exercício da nossa live, pega o seu kit live agora e anote. Primeiro exercício, qual é o pior cenário que você precisa realizar na sua cabeça? O pior cenário. Imagine agora, número 1, imaginar o pior cenário. Qual é o pior cenário? Vamos fazer esse exercício juntos? Vambora? Qual é o pior cenário? O pior cenário é você ter que fechar a sua loja. Hoje eu respondi algumas caixinhas de perguntas e uma delas foi assim, estou com medo de ter que fechar a minha loja. E eu falei, não feche a sua loja antes de reabrir. A gente pode até fechar essa loja, mas antes eu preciso reabrir essa loja. Eu preciso abrir a loja e agir em cima. Depois eu até vou fechar essa loja. Não tem problema fechar essa loja. Mas antes eu tenho que reabrir essa loja. Mas só que antes de eu reabrir, presta atenção, antes de eu reabrir, eu preciso criar os cenários na minha cabeça. Escrever esses cenários. Qual é o pior cenário? O pior cenário é o cenário de fechar a loja. Esse é o pior cenário. E se tiver que fechar a loja? E se essa pandemia for o novo cenário? Você sabia, por exemplo, que tem loja que não está conseguindo vender online? Por que não está conseguindo vender online? Mesmo que tenha cliente até pedindo para ela. Só que como ela, no passado, quando eu digo no passado, estou falando no mês passado, ela não se preparou para vender online, ela não sabe como conduzir, ela não sabe o que fazer, ela não sabe nem o que pedir para a equipe. Por quê? Porque ela não se preparou. Ela não se preparou. Então, imagine o pior cenário. Qual é o pior cenário? O pior cenário é você ter que fechar a loja. Presta atenção, eu não estou dizendo para você se preocupar, porque isso é preocupação. Não, eu estou pedindo para você se planejar. Planejar é você antever. Então eu tenho que agora saber o seguinte, se eu tiver que fechar a loja,
Se eu tiver que fechar a loja, quais são as decisões que eu preciso tomar? Por exemplo, você tem na ponta da língua o valor do seu estoque? Quantas peças tem no seu estoque? Você sabe quais as decisões que você precisa tomar para poder fechar a sua loja? Então isso tudo é se preparar. Eu sei que isso dói, mas é importante você se preparar para essa dor agora, ainda que ela não aconteça. Mas então imagine qual é o pior cenário. Preste atenção numa coisa. Preste atenção. Muita gente fala das estatísticas de lojas fechando. Muita gente fala. O próprio Sebrae é um órgão que ele consegue mapear quantas lojas estão se fechando, quantas lojas irão fechar, quantas lojas quebram no 3º ano, quantas lojas quebram no 5º ano. Presta atenção que eu vou te falar agora. Só que ninguém tem mapeado, nem o Sebrae tem mapeado quantas lojas foram abertas com o próprio CPF ou do próprio empreendedor depois que fechou. Tem gente que já está na sua 3ª, na sua 4ª loja. Eu falo isso pelo meu amor. A Fernanda, que hoje tem uma loja da Ana Capra, ela já teve uma loja da Contém 1 grama. Um quiosque da Contém 1 grama. Ela já teve um quiosque da Imaginário. Então ela já teve loja de presente, ela já teve loja de roupa, ela já teve loja de maquiagem. Só que ninguém tem mapeado quantas lojas foram abertas pela mesma pessoa. Por causa dessa loucura tributária que a gente tem, a gente abre com o nome de outra pessoa, com CPF de pai, de mãe, com essa loucura toda. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte: ainda que você tenha desenhado o pior cenário, eu confio, mas eu confio muito na sua força, na sua garra e na sua disposição de construir tudo que você pode reconstruir. Eu confio na sua garra. Por quê? Porque você já fez isso antes. É só isso. Você já construiu uma loja, você já abriu uma loja, você sabe o caminho de abrir loja. Então, se você já construiu uma loja, já abriu uma loja, você está pronto. Caso você tenha que tomar uma decisão agora e criar esse cenário, se fechar, o que é que eu vou fazer? Eu tenho certeza que você que já abriu loja, você está muito mais preparada para abrir uma futura loja. É só isso. Então calma. O pior cenário que pode acontecer, que é fechar a loja, você vai estar vivo, você vai estar com força, com energia e o melhor, você tem a experiência de já ter construído uma loja. Aqui nessa live, por exemplo, tem um cara chamado Fernando, ele comentou aqui, já passou, que é meu aluno, que eu tenho muito orgulho. O Fernando no curso virou para mim e falou assim: tomei a decisão de fechar a loja tal. E sem dor, presta atenção, é uma decisão estratégica. Lógico, foi ruim? Foi ruim. Ele ficou com a sensação do tipo assim, pô, mas eu fiquei com a dúvida danada. Lógico que foi. Mas foi uma decisão estratégica ter que fechar uma loja. Isso antes do coronavírus, antes da crise. Mas ele tomou a decisão de fechar. Mas presta atenção, ele tem outras lojas. Ele tem uma loja que está mandando muito bem, ele tem outra loja que está mandando muito bem, usando as redes sociais dele para ajudar outras lojas. Presta atenção. Se ele tiver que abrir outra loja, para ele vai ser muito mais fácil. Porque ele já sabe o caminho. Ele fechou por opção. Então, por isso, fica tranquilo. Calma. Eu não quero que você antecipe o fechamento da sua loja sem você tentar. Mas eu quero que você crie um cenário. Então, crie esse cenário. Pode criar esse pior cenário. Depois, que é o segundo exercício, eu quero que você crie um cenário mediano. O que seria um cenário mediano? Um cenário mediano significa postergar o aluguel, postergar os impostos, negociar, parcelar essas dívidas. Esse é um cenário mediano. E qual é o melhor cenário? O melhor cenário significa que o aluguel que você pagava, você vai ser isento enquanto a sua loja estiver fechada. Esse é o melhor cenário. Que você vai conseguir usar o financiamento do governo com a taxa baixíssima ao ano, que você vai conseguir usar para poder pagar a folha de pagamento. Você vai conseguir suspender o contrato de trabalho para que os funcionários recebam como se fosse, o seguro-desemprego do governo, e isso vai folgar o seu fluxo de caixa. Esse é o melhor cenário. Mas preste atenção. O exercício, antes de você dormir hoje, o exercício hoje é o seguinte, ó. Se eu tiver nesse domingo de Páscoa, que representa renovação, se eu tiver que abrir amanhã,
Ainda que diga assim, ó, abriu a loja, vou ter que abrir a loja. Desenhe os 3 cenários. Qual é o pior cenário, o melhor cenário e qual é o cenário mediano. Porque quando abrir a loja, você vai estar pronta para qualquer dos 3 cenários. Você tem caminhos, você tem estratégias para esses cenários. Eu sei, eu sei que dói você ter que pensar no pior cenário, mas você sabe o que é pior ainda? É você ter que abrir a loja sem saber as ações que você precisa tomar. Então, se o pior cenário significa fechar a loja, o pior cenário, você tem que já fazer uma avaliação da sua loja. Então você tem que fazer isso hoje. Quanto é que você tem no estoque, a quantidade de peças, tem que saber tudo. Lógico que eu estou confiante de que isso tudo vai passar e que a gente vai voltar. Eu acredito que vai demorar um tempo para a gente recuperar, que alguns negócios, alguns mercados vão recuperar mais rapidamente. Eu acredito nisso. Só que não adianta a gente olhar para a China, não adianta a gente olhar para a Itália, olhar para o Japão, olhar para os Estados Unidos, porque a gente tem um perfil diferente, a gente tem uma sede diferente. Então, não adianta a gente olhar. Então, esse novo normal, porque voltar ao que a gente estava, a gente não vai voltar, esse novo normal, ele vai trazer situações pra gente que a gente nunca viveu. Então, por isso que a única coisa que eu tenho pedido que eu venho pedindo para os meus alunos, para os meus seguidores é: fica tranquilo, calma, não precisa você se afobar e tentar definir qual vai ser a sua meta de vendas. A sua meta inicialmente é abrir a loja. Essa vai ser a sua meta. Sua meta inicial é abrir. Só isso, só abrir a loja. Não necessariamente qual vai ser a minha meta de vendas ou estratégia de vendas. Então tem muita gente que está nesse momento de dificuldade sem conseguir vender online. Sem conseguir vender online porque não se preparou antes. E tem uma coisa que eu confesso que está me incomodando e eu queria dividir com vocês. Não deixe a sua equipe sem informação, não. Não faça isso com o seu time, não. Quando eu digo sem informação, eu estou querendo dizer o seguinte: tem equipe de vendas e gerente e tudo mais que já me mandou na caixinha assim, ó: João, ninguém fala nada no grupo da loja, ninguém sabe de nada do que está acontecendo. Você que me segue, que eu sei que você é um líder, eu sei que você é gerente, eu sei que você é dono de loja, não deixe a sua equipe sem informação. Não deixe. Se o primeiro exercício dessa live foi desenhar os cenários, os 3 cenários, o melhor, o pior e o cenário mediano, o segundo exercício dessa live, você tem que colocar assim, ó: informação para a equipe vale ouro. Você tem que dar informação para a sua equipe. E agora, qual é a informação que você tem que dar para a sua equipe? Preste atenção nisso. Você precisa recrutar um novo time. Calma, não é contratação. Mas você precisa recrutar o seu exército. O seu exército. Você precisa virar para o seu time e anote: informação vale ouro para a equipe. Qual é a informação? Recrutar um exército de ativistas. Recrutar um exército de ativistas. Eu preciso de guerreiros para lutar junto comigo. Eu já estou aqui falando a mensagem que você vai mandar no grupo. É para você anotar, para que você não esqueça. Então você tem que contratar um exército. E você tem que recrutar esse exército. Eu quero saber quem é que está comigo. Nós temos as opções de demitir, de suspender o contrato, mas eu quero saber quem é que está comigo. Por quê? Porque eu quero o melhor de vocês. Não dá, nesse momento de coronavírus, não dá para ser mais ou menos. Eu quero o melhor. Eu quero que você se prepare para o melhor. Então, por isso, eu quero o melhor. A sua comunicação com a sua equipe tem que ser uma comunicação que passe firmeza. Não é ser agressivo, mas é ser firme. É perguntar: quem é que está inseguro e o que é que eu posso fazer para te dar segurança? Por que você está inseguro? E deixar claro o que vai acontecer. Mas você tem que chamar a galera. Você tem que chamar a galera. Chamar mesmo. Do tipo: galera, eu preciso dos melhores. Eu preciso do melhor que você tem. Do melhor de cada um. Sem esmorecer. Nesse momento de dificuldade, nesse momento que a gente está tendo agora, nesse momento, eu preciso do melhor. Eu preciso que você coloque o melhor para fora. Eu quero que você pense na ideia mais louca, porque se esse coronavírus for o novo normal, então você tem que perguntar:
O que é que você precisa para eu te dar segurança? Qual é a ideia louca que você vai me dar? É isso que você tem que recrutar. Sabe? Aquela galera que tá do seu lado? É isso que você precisa. É isso, não tem jeito. Mas, João, e aí se a galera tiver de férias? Se a galera tiver de férias, você vai mandar, você que é o líder, você vai mandar uma mensagem para perguntar como é que vocês estão aproveitando as férias. Como é que vocês estão se resguardando? Como é que vocês estão se protegendo? Como é que você está fazendo com a sua mãe, com a sua família, com o seu filho? Como? De que forma que você está fazendo isso? Então, de férias, o que você tem que fazer é cuidar do seu time. Esse é o ponto mais importante, é cuidar desse time. E é engraçado, presta atenção, que eu já quero mudar, já temos quase 20 e tantos minutos de live. E eu quero agora aproveitar esse momento para a gente já mudar o tom da nossa live, para te entregar outro conteúdo. Não é contratar que você tem que fazer agora, não. O que você tem que fazer agora é recrutar o melhor de cada um. É o melhor que tem dentro do funcionário que você já tem. É isso. Se tiver que mandar embora, você vai ter que mandar embora e você vai deixar claro para todo mundo a avalanche de informação pro seu time. Galera, para preservar os outros empregos, eu tive que mandar 2 pessoas embora por causa dessa loucura e por isso fulano e fulano foi embora e agora eu quero saber quem é que tá comigo. Posso te contar uma coisa? Você acha que é só você que tá pensando em demitir? Você acha que não tem funcionário que já tava de saco cheio da sua loja, que tá inclusive em casa rezando para você demitir? Que não tá com coragem? Você sabia disso? Tem funcionário que está rezando, tomara que me demita agora, porque eu não tenho coragem de pedir demissão. Coragem para pedir demissão eu não tenho. E agora eu vou ter a oportunidade de trabalhar em outra loja. Então, por isso, esse é o momento que se você tiver que tomar uma decisão forte, radical, que tome, mas que você não deixe de comunicar para o seu time. O seu time precisa saber, para ele ter a certeza de quais são os próximos passos. Então é você que tem que tomar essa decisão, mas é você que tem que comunicar isso pro seu time. Não tem jeito, tá bom? Então por isso, eu quero que você agora, no seu kit live, desenhe uma bicicleta. As 2 rodas, coloca lá um tracinho assim, se passando de uma roda para outra, coloca lá o guidão da frente e tal, e o banco. Desenhe uma bicicleta, que eu vou usar, aproveitando esse momento de Páscoa, essa simbologia que tanto nos ensina da Páscoa. É engraçado que eu estava vendo hoje um vídeo do Haroldo, e ele falava da simbologia da Páscoa de uma forma tão diferente, sabe? Ele falava o seguinte: Páscoa tem nada a ver com esse coelhinho e esses ovos de chocolate que a gente representa, não. Páscoa é um momento de sofrimento individual, que é um momento de muita dor. Jesus, que é o nosso modelo, caramba, o quanto que ele sofreu na Páscoa, exatamente na Páscoa, o quanto que ele sofreu. Então é um momento de muita dor, e a gente já está vivendo esse momento, né? A gente já está vivendo. Desenhou a bicicleta? Tem muita gente que está preocupada, João, vou ser demitido e tudo mais. Galera, se tiver que ser demitido, vai ser demitido. Tem gente que era para ser demitido antes do coronavírus e que agora a gente só vai tomar a decisão, mas já era para ter sido demitido antes e que agora a gente vai demitir. Desenha a bicicleta? Desenha aí, porque o que eu desenhei para essa live foi que nesse momento de desenhar a bicicleta, a gente vai mudar o conteúdo para você pensar exatamente onde é que está o seu foco. Então vamos embora?